Oi, pessoal! Esse aqui é o Pod Jor, o podcast produzido pela turma do 4º semestre de jornalismo da FAAP sobre assuntos que precisamos conversar. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Maria Paula. E estamos aqui hoje para falar sobre algo muito importante: saúde mental. Provavelmente você já ouviu falar e muito sobre isso, mas você já deu a devida atenção ao assunto? Você já parou para pensar se está realmente em harmonia, como você está se sentindo, como você está se sentindo em relação à pandemia também, que é bem importante, e até coisas mais técnicas, tipo a diferença entre um episódio, um transtorno e uma doença mental? É hoje que nós vamos conversar sobre isso. E para entender mais, nós produzimos um material para vocês. Vamos assistir. Em certos momentos da nossa vida, fazemos e pensamos tantas coisas que entramos em modo automático. Nós mesmos ficamos em segundo plano. E a maneira como lidamos com essas emoções ao longo do tempo é que determina como está a nossa saúde mental. A saúde mental é basicamente, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, nossa habilidade de lidar com adversidades e conflitos e reconhecer nossos limites e deficiências. Eu sou o Juan, eu tenho 23 anos e há 2 anos eu tive um incidente que eu tentei me suicidar. Porém, manter a saúde mental não é algo tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje. De acordo com um relatório feito em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é considerado o mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. É normal que, ao sentir qualquer sintoma de instabilidade emocional, as pessoas procurem no Google. O próprio Google forneceu dados que mostram um pico de histórico nas pesquisas sobre transtornos mentais. As buscas sobre o tema tiveram uma alta de 98%, sendo a maior média dos últimos 10 anos. E a pergunta mais feita é como lidar com a ansiedade. A história sobre até esse dia, ela é um pouco longa, acontece várias coisas até chegar a essa tentativa. Eu estava na faculdade, porque eu iniciei em 2017. Eu estava muito feliz, curtindo a faculdade. No 3º ano, a minha cabeça estava muito, mas muito conturbada. Eu não estava me sentindo bem, não conseguia nem mais assistir a aula, não conseguia. Eu estava em estado depressivo, vamos dizer assim. E a minha vida ali mudou mesmo. O meu sentimento interior mudou. E aí, o que eu fiz? Eu não estou bem aqui, aí eu comecei a ter lápis. Tive algumas tentativas de não tirar a minha vida, mas de cancelar o momento, de tentar sair desse universo. A depressão é um dos transtornos mais conhecidos atualmente, cada vez mais recorrente. Depressão é um distúrbio mental que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse por todas as atividades, trazendo diversas consequências físicas e comportamentais, como alterações no sono, apetite, níveis de energia, concentração, comportamento e autoestima. A depressão pode ainda levar a pensamentos suicidas. No dia seguinte, minha mãe foi pro serviço. Eu acordei. E eu acordei, gente, com um sentimento. Eu não consigo explicar. Eu não estava triste, eu não estava feliz, eu estava vazio. Eu não tinha sentimento, eu não tinha nada. Eu vou falar automaticamente porque essa sensação que eu tive, que eu senti, foi uma coisa automática. Eu falei assim, eu vou embora agora. Eu vou morrer. Eu vou pro céu. A gente foi pra UPA. Eu lembro disso. Aí a gente foi pra UPA, deitado no SAMU. E aí chegamos na UPA, me levaram pra UTI, né? Por conta, tinha que tirar todos os remédios e tudo mais. E aí começou o procedimento. O procedimento é um pouco pesado, porque eles têm que colocar uma sonda dentro, sonda nasogástrica dentro da gente, né? E colocar o soro. Construir uma saúde mental estável não acontece do dia para a noite. É uma longa caminhada que inclui principalmente pequenas ações inseridas no cotidiano. Ações que podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo, com um impacto positivo no seu corpo e mente. Selecionamos aqui dicas para você preservar seu estado emocional. Antes de qualquer coisa, procure ajuda especializada. Se você se sentir afetado de alguma forma, procure um médico especializado e continue as consultas regularmente. Permita-se relaxar e não fazer nada. A cobrança pessoal é algo que a longo prazo ocasiona sobrecarga de estresse, sendo impossível de lidar. Exercícios físicos podem ajudar. Se você não tiver um tempo para academia, pode fazer uma atividade de 20 a 30 minutos.
Sempre procure compreender e aceitar suas emoções. Assim você aprende a lidar com elas de modo muito mais saudável. Não cuidar da sua saúde mental pode abrir espaço para o desenvolvimento de transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. Por isso, se cuide. Não hesite em procurar ajuda e sempre que puder, pare e olhe para você. Bom, e agora com todo mundo por dentro do assunto, trouxemos uma ajuda profissional para falar aqui com a gente hoje. A doutora Heloísa Schwartzman. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. A doutora Heloísa, ela é psicóloga formada pela Universidade de São Paulo e também é psicanalista. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter topado o bate-papo com a gente. Você pode contar um pouco mais sobre a sua carreira? Bom, a minha carreira ela anda em paralelo entre o trabalho clínico e o trabalho institucional. Então, eu comecei trabalhando num serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Depois, fui trabalhar na área da saúde, num serviço de atendimento em domicílio, né? Um serviço hospitalar de atendimento em domicílio para casos complexos. E, desde aquela época, também fui trabalhando no consultório, num setting clínico mais tradicional. E, atualmente, eu atendo como psicanalista no consultório e também trabalho no hospital geral. Então, além disso, também fiz o mestrado na área dessa área institucional, pesquisando o acolhimento, e estou me especializando cada vez mais nessa área clínica. Ai, legal. E agora, para a gente começar a nossa primeira rodada de perguntas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a situação do jovem atualmente. Eu acho que, durante a pandemia, todo mundo foi muito afetado, e a saúde mental é uma coisa que é importante para todo mundo, mas eu sinto que os jovens, eles acabam cedendo a todas essas pressões que estão expostos todos os dias. E eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Acho que é legal a pergunta. Eu até queria ouvir mais de vocês, assim, né? Porque eu acho que eu também ouço muito isso. E pessoas mais velhas comentando que sentem que os jovens estão muito sensíveis a essas questões de saúde mental, mais do que se via em outras gerações. Então, acho que essa parte também queria ouvir de vocês, né? O que vocês acham. Mas acho que eu sinto, né, que tem algo aí para a gente pensar tanto do ponto de vista de um momento da vida quanto do ambiente, né? Então, como que você está passando por essa fase da vida de passagem para a vida adulta, né, de querer poder construir aí um futuro, imaginar um futuro. Então, acho que é importante a gente pensar no ambiente, né, o que a gente está vendo como futuro, né, numa área profissional, no nosso país, o que eu quero construir e que campo eu vejo para isso, né? Então, acho que também do ponto de vista da ansiedade, acho que isso mexe muito, né, porque é diferente quando a gente fala, bom, eu vou chegar aí num mundo adulto que vai me receber bem e eu vou ter que andar num terreno muito áspero, aí, muito difícil. Então, acho que isso também traz uma dificuldade. E acho que tem algo aí que me traz uma questão interessante, que acho que a gente foi desenvolvendo uma psicoeducação para poder contar para as pessoas o que era depressão, o que era ansiedade, né? Porque muitas pessoas sofriam e não sabiam o que era isso, que sintomas podiam ser esses e tal, e estavam muito sozinhas, né? Acho que hoje em dia essas são palavras que estão na nossa vida, e ao mesmo tempo eu fico com essa questão, assim, né? Eu sinto que as pessoas sofrem mais e sabem do que estão sofrendo, mas não sei se dá para dizer que sofre mais é pior, ou se quando sofria sem saber o que era pior, né? Então, acho que eu fico com essas perguntas aí também para saber de vocês. Eu até ia comentar isso, na verdade, que eu senti que os meus amigos e até pessoas que eu conheço da minha faixa etária procuraram mais ajuda, começaram a fazer uma terapia ou até voltaram a antigos tratamentos. Então, acho muito importante dar esse primeiro passo e realmente é bem difícil, já é uma fase bem instável da nossa vida, que ficou ainda mais instável com a pandemia. Sim, inclusive eu lembro que no nosso manual de sobrevivência da quarentena, até aproveitando o gancho para convidar vocês a conferirem esse projeto nosso, a gente fez uma pesquisa sobre tratamentos psicológicos durante o isolamento social, e os dados mostraram que entre mais ou menos 100 convidados, a maioria universitários, jovens,
5% apenas começou a procurar ajuda profissional na pandemia e 19% manteve os tratamentos de antes. Eu queria saber se você percebeu essa diferença na quantidade e na demanda. Eu percebi um aumento, sim, na demanda. Acredito que teve algo dessa mudança de vida, né, de uma necessidade de se adaptar e do quanto, muitas vezes, a mudança de vida trouxe muito sofrimento, né? E sinto também que teve algo forte do isolamento, né? Então, acho que muitas pessoas estavam com a vida organizada em torno de várias atividades, e muitas atividades que tinham a ver com prazer, com cuidado, com poder viver aí coisas boas, né, da vida, estar com pessoas que gostam, né? E tudo isso foi cortado muito de repente, né? Acho que agora a gente já está num momento em que as pessoas estão se adaptando, né? Acho que tem novas atividades que estão sendo criadas, tem outras que estão podendo aos poucos ser retomadas. Então, acho que essa questão trouxe muito sofrimento, e eu senti que trouxe pessoas a buscar atendimento. E acho que também a questão da... Nossa, eu esqueci o que eu falo. Bom, deixa, depois que eu lembrar eu falo. E realmente, sobre isso do sofrimento, a gente, nessa próxima rodada de perguntas, nós vamos trazer o entrevistado, mais uma vez, o Juan Lofrano, porque ele fala bastante disso. Na verdade, a história dele é muito longa, é muito complexa, tem muitas nuances, e a gente separou alguns trechinhos para conversar e também fazer algumas perguntas, então vamos conferir mais uma parte da entrevista. Começou a pandemia. Ai, meu Deus. Aí a pandemia levou meu emprego, levou minha vida social, levou tudo. E eu me vi trancado novamente em casa. Então, tinha momentos que eu estava triste, estava nesse estado depressivo, só que eu ainda conseguia, eu tentava fugir. E eu me fugia me jogando em grupos de amigos, eu fugia daquele momento me preenchendo de outras coisas que não me deixassem para baixo. Então, em 2020, com a pandemia, foi muito complicado entender isso, porque eu só tinha uma opção, eu só tinha que ficar em casa, a gente só tinha isso. Eu não queria mais passar pelaquilo que eu passei e não queria que minha família passasse mais pelaquilo que eu passei. Não foi fácil, a minha saúde mental estava destruída, acabada, a pandemia sugou muita coisa assim mesmo. Eu acho que foi uma situação muito nova para todo mundo, até porque ninguém nunca tinha passado por isso. E eu acho que, até para vocês, profissionais, isso foi bem mais complicado. Eu queria saber como foi viver isso. Foi uma loucura para todo mundo, né? Intenso. Acho que eu tive 2 aspectos, né, que para mim foi hoje em dia pensando muito rico, mas foi muito tenso, né, porque eu estava trabalhando dentro do hospital. Então a gente estava muito inseguro, assim, quanto ao risco dos profissionais, quanto ao risco dos pacientes, quanto o que ia ser feito. Então eu me lembro de estar muito preocupada e de ficar muito aliviada de saber, por exemplo, quando o governador anunciou a primeira quarentena ali, né? Acho que foi algo que eu falei, bom, pelo menos as coisas não vão chegar num nível de muito caos, né? E aí acho que outra coisa que foi muito interessante e difícil foi ir calculando essa questão no consultório de poder passar para o online, né? Acho que no início era uma coisa que parecia muito distante, de muita perda, né, de dificuldade. E foi essa decisão de, bom, até que ponto, antes, né, de ser decidido que a gente não podia sair de casa, então até que ponto, não, eu não posso sair de casa, então vamos já adiantar, ou então não, vamos manter até o momento que der. E aí foi interessante depois viver o contrário disso, né, poder estar junto com os pacientes e poder viver a possibilidade, né, de manter os atendimentos, de manter o vínculo, né, e de acompanhar junto com as pessoas esse momento. Então acho que foi rico, e até depois conversando com os colegas, né, perceber que, enfim, tem aspectos que são muito ruins e dificultam, e tem outros que a gente vê que até às vezes a distância pode
trazer, pode fomentar, pode acelerar, enfim, traz o trabalho para mexer também. Sim, e isso da distância, da pandemia até, e um pouco antes, uma vez, eu ouvi um médico falar que o maior terror dele é o Google e a internet, porque os pacientes pesquisam os sintomas e acham que já tem um diagnóstico pronto e que só precisa tomar um remédio, já chega falando como se soubesse assim o que está acontecendo, e na verdade acaba, às vezes, não é nada demais. E eu acho que na questão da saúde mental, isso acontece muito. Eu percebi que no Instagram estava todo mundo falando e colocando muita coisa nas costas que às vezes nem tinha nada a ver. E eu queria saber esses lados positivos e negativos, né, fazer essa relação com o autodiagnóstico. Quais são os perigos dessa prática e o que você acha disso? Acho que a internet tem essa complexidade aí, né, de trazer informação, de possibilitar conhecimento e, ao mesmo tempo, de trazer um excesso, né? E acho que tem uma coisa muito louca do isolamento, que é isso, né? Você está lá sozinho, na frente do computador, e com aquele excesso de informação. Então, até que ponto a pessoa sozinha consegue filtrar, né? Como que a gente não entra nessa corrente e fala, bom, eu tenho tudo isso, né? O pessoal brinca um pouco com o estudante de psicologia, né, que bom, vai lendo e fala, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, acho que existe um pouco essa tendência, né? E acho que muitas vezes a riqueza de ter alguém, né, de fora, e aí acho que tanto profissional, mas às vezes até os amigos, os familiares, vão falar, calma, dá uma segurada, acho que você está num momento que está mexendo com você também, que você está exagerando, né? Tem horas que o nosso olhar está exagerado, às vezes ele está exagerado para mais, às vezes ele está exagerado para menos. Então, acho que fazer essas coisas sozinho, acho que tanto da saúde física, mas também de saúde mental, né? Acho que vai ter sempre esses pontos cegos, que é o que a gente não está vendo, e a gente fala, nossa, eu cheguei na conclusão, e nem sempre é bem isso. Por isso é sempre bom procurar uma pessoa especializada nisso, né? E voltando um pouco agora para a história do Juan, é um relato bem pesado, e uma coisa que me chama a atenção é o jeito que ele fala sobre o que ele passou, sobre como foi algo muito espontâneo, muito automático. Mesmo, claro, ele tendo já aquele histórico de picos depressivos, alguns sintomas até. Esse caso, essa espontaneidade que ele relata, é comum nesses casos? Essa questão que a gente chama, né, da passagem ao ato, ela é um tema importante, né? Porque acho que tem algo na tentativa de suicídio ou no suicídio que chega uma hora rasga, né? Rasga com um certo tecido. Então, muitas vezes é algo que já estava ali, já estava sendo aventado, ou muitas vezes não, né? E tem uma passagem. Isso varia muito, né? Depende de uma pessoa para outra. Tem pessoas que vão ter um planejamento longo, né? Vai passar pelos altos e baixos disso, de estar em contato com essa questão. E tem pessoas que vão estar fazendo essa passagem ao ato através de uma forma mais impulsiva, que parece que foi a dele, né? Às vezes, o impulso, a impulsão é o que traz, de alguma forma, essa ruptura, né? Porque acho que você tem que deixar muita coisa para trás para poder fazer uma passagem ao ato como essa. Tem pessoas que vão fazer isso quando estão no pico do sofrimento, né? Mas não é o caso dele. Acho que ele trouxe o vazio, mas o vazio ele dá uma falsa impressão, né? Que acho que é como se não fosse sofrido, mas é muito assustador. Então, me parece que no relato dele, acho que ele traz isso, mas essa é uma questão muito importante. E porque tanto o que faz passar também pode ser o que faz segurar, né? É onde a gente pode ajudar alguém a se segurar. Sim, e ele conta também que ele fez terapia, foi para uma ajuda especializada, mas o diagnóstico dele foi episódios depressivos, né? Foram episódios depressivos e não uma depressão em si. E aí eu fiquei um pouco curiosa sobre isso. Eu queria saber quais são os limites entre um episódio depressivo e uma depressão, um episódio e o transtorno em si. E até se você puder, de uma forma geral, falar sobre as diferenças entre o transtorno, a doença, esses picos, assim, um pouco mais geral. Essa linguagem dos episódios, dos transtornos, é uma linguagem que vem da psiquiatria, né? Então, tem principalmente um manual chamado DSM, que ele é um manual produzido pela Sociedade de Psiquiatria Americana, e aí ele vai dividir os transtornos de saúde mental
eles são classificados através de sintomas. Então, você tem uma listagem, e aí você vai dizer, bom, se tem esses tantos sintomas, é um transtorno maior. Se tem menos, é um transtorno menor. Se não chega a ter todos, não chega a classificar como um transtorno, são episódios, né? Para mim, para a psiquiatria, essa é uma classificação que funciona. Do ponto de vista da psicanálise, para a gente não faz muito sentido, porque não vai pegar a questão dinâmica, que a gente chama, né? Que é o que ele vai falando de como essa história se constrói, de que lugar a depressão, os episódios depressivos vão ter na vida dele, né? Porque acaba pegando uma coisa muito formal, que vai ter os sintomas isolados, né? O diagnóstico, ele é um tema muito interessante também, ele é um tema difícil, né? O que o médico diz que você tem, o que você sente que você tem, nem sempre são a mesma coisa. Eu acho que tem algo aí de como também acessar outros pontos, né? A gente tem falado muito de rede, sobretudo quando está pensando no suicídio, né? E acho que o médico, ou mesmo, né, o psicólogo, o psicanalista, são uma das pontas dessa rede, né? Mas como está em contato com os familiares, com os amigos, com pessoas de outros ambientes que também vão te conhecer e vão saber se você está bem ou se você não está, né? Ele mesmo fala, bom, eu não estava bem, eu não estava conseguindo, né, assistir às aulas, não estava conseguindo fazer as minhas coisas, não estava presente. Acho que isso vai dando para a gente um sinal, né, de que ele não estava bem. Tem um psicanalista inglês, o Donald Winnicott, ele vai trazer um conceito de saúde que eu acho muito interessante. Ele era pediatra, né? Então, ele vai falar que mais do que os sintomas, porque, enfim, de alguma forma, hoje em dia, a gente entende que todo mundo vai apresentar algum sintoma. Ele vai falar que a saúde tem a ver com a gente conseguir fazer o que o nosso corpo, num sentido amplo, né, tanto físico quanto psíquico, permite a gente, né? Isso não quer dizer que não vai ter percalços, mas a gente consegue viver uma vida como ela está proposta. E aí acho que não num sentido adaptativo, né? Talvez a gente tenha que derrubar aí algumas coisas que fazem mal e outras a gente vai poder viver. Eu gosto muito desse conceito de saúde porque ele vai pegar mais a saúde do que a doença, sabe? Para pensar. E aí a gente não precisa esperar ter uma classificação como doença para cuidar. Acho que é um tema complexo, a gente podia falar só dele, mas acho que um pouco por aí. E agora nós vamos para o último trecho da entrevista e para a última parte da nossa conversa, mas não a menos importante, eu acho que, na verdade, uma das mais importantes, que é procurar ajuda. Então, vamos conferir um pouco do Juan falando mais uma vez. Hoje, se você me perguntasse assim, Juan, você está bem hoje, no dia 27/9, que a gente está gravando isso? Eu falaria que não. Não mesmo. Às vezes eu não quero lutar, às vezes eu acho que eu não tenho força suficiente para lutar contra aqueles problemas que eu estou vivendo naquele momento, então eu deixo, assim, eu falo assim, deixa, depois eu resolvo. E isso vai me levando para um lugar que eu não quero mais estar, sabe? Porque eu sei que esse depois eu resolvo pode acontecer de eu tentar me matar e realmente conseguir. Porque é o meu maior medo, porque eu falei assim, cara, eu tentei uma vez, de verdade, e eu quase consegui. Agora, eu sei como que eu faço para conseguir de verdade. Então, eu não quero viver aquela situação de novo. Bom, eu acho que isso que ele falou é muito importante e por isso eu queria saber a quem eu devo recorrer em situações como essa. E eu acho que até uma coisa super importante para os nossos ouvintes hoje, quem eu devo procurar? Eu acho que a primeira coisa é procurar alguém de confiança. Alguém com quem você se sinta à vontade para conversar, para falar do que está difícil, né? Acho que a gente ouve dizer, né, que a gente vive num mundo em que a gente conhece muita gente, conversa com muita gente, mas às vezes é muito pouca gente com quem a gente consegue compartilhar, enfim, as nossas sombras aí, né, as nossas maiores dificuldades. Então acho que a primeira coisa é poder conversar com alguém de confiança, né, compartilhar esse sofrimento, poder dizer que está precisando de ajuda, né? Ter alguém com quem compartilhar quebra com o isolamento que traz muito sofrimento,
né? Aí, a partir daí, junto, né, acho que dá para fazer esse plano. Como procurar ajuda, né? Acho que tem vários caminhos, né? E eu acho que os profissionais de saúde mental, hoje em dia, acho que eles estão muito abertos e preparados para essa responsabilidade, né? De poder receber pessoas que estão em sofrimento intenso, que estão em risco, que estão se sentindo em risco, né? Agora, poder fazer isso, de preferência, com alguém que você possa confiar, que você chegue e se sinta acolhido, é muito importante também. Porque chegar num profissional e se sentir pouco acolhido pode ser uma violência, né? Pode ser algo que faça muito mal. Acho que tem aí outros canais institucionais, né? Acho que, às vezes, as grandes instituições, as próprias secretarias de saúde, os postos de saúde, vão ser canais para poder acessar essa rede, né? As universidades, né? Os serviços de psicologia das universidades. Eu acho que todos esses lugares também são possibilidades para quem precisa acessar essa rede para poder chegar. São dicas bem importantes. Bom, doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer esse papo incrível e muito obrigada mais uma vez por ter topado esse convite. Eu que agradeço o convite, foi muito bom, prazer estar aqui com vocês, e é isso aí. Sim, obrigada também, vou agradecer aqui. E esse programa vai ficando por aqui, mas não se engane, porque ainda tem muito pela frente. Esse é o primeiro de 4 episódios do Podjor, e nessa primeira temporada vamos falar sobre saúde mental. Hoje fizemos esse panorama geral com a doutora Heloísa Schwartzman. E no próximo episódio vamos falar sobre a saúde mental nos esportes, relacionando tudo o que conversamos hoje com a importância de refletir e conectar essas ideias. Ficou curioso? Então fica ligado para o próximo episódio. Aqui é a Maria Paula. E eu sou a Ana Luísa. E esse é o Podjor.